A história começa com um término. O protagonista fica chocado. O rapaz fala, honestamente, você acha que isso... Nós nem conseguimos nos encontrar já porque você sempre está trabalhando de segurança. E eu nem sei se você realmente gosta de mim. Miyuki pensa por um momento e em seguida fala, desculpe por fazer você se sentir assim, mas O rapaz se levanta e fala, está tudo bem, não precisa se desculpar. Se ao menos tivesse me priorizado ao menos uma vez antes do seu mestre, mas... Apenas continue vivendo assim, porque isso te convém. Miyuki, em seus pensamentos, diz, você provavelmente achou que eu era igual um cachorro. E não está errado. Meu ancestral era um cachorro. Na mitologia de Tango, nossos ancestrais eram ursos que se transformaram em humanos. Isso é metade verdade e metade mentira. Embora tenha ancestrais ursos, há também ancestrais, em alguns casos, de tigre, coelho e cachorros. Agora o DNA dos ancestrais são apenas vestígios de orelha e caudas. É uma coisa desrespeitosa de se dizer para uma pessoa. Mesmo assim, eu não estou em posição de dizer nada. Miyuki se relembra, se você tivesse me priorizado em vez do seu mestre, daí ele sacode a cabeça. Em seguida, em seus pensamentos, diz, ainda assim, não acho que era tão ruim, mesmo sendo um descendente de cachorro. Em seguida, ele ouve passos. E ele fala, é o Hades. É o jovem mestre Hades. E ele fala, tchauzinho. E é meio abatido, a cara na mesa. Porque o jovem mestre Hades está num lugar como esse, ele nunca sai ou põe os pés em franquias. Como eu geralmente fico atrás do mestre Hades, meio que eu só vejo seu cabelo. E ver uma pessoa com cabelo parecido dele me deixa um pouco nervoso. Mas e se for realmente ele? Merda, será que ele ouviu toda a conversa? Miyuki olha em volta e percebe que ele não está mais lá. E ele desaba na mesa, em seguida fala, não deve ser. Com o temperamento do jovem mestre, ele teria feito um escândalo aqui. Vou voltar pra casa. Enquanto os passos continuam com Hades andando com ódio. No dia seguinte, na casa de Hades Raishin, Miyuki diz, jovem mestre, é hora de ir trabalhar. Aí ele bate o pé numa garrafa de bebida. Miyuki fala em seus pensamentos, álcool? Você bebeu ontem à noite? Jovem mestre Raishin, você está no seu quarto, jovem mestre? Com licença. Está dormindo? É hora de ir trabalhar. Jovem mestre. Hades acaba surpreendendo Miyuki, o derrubando na cama. E ele olha para ele com um olhar inexpressível. Miyuki fala, você cheira álcool. Desculpe, pensei que você estava dormindo. Em seguida, jovem mestre acaba pressionando sua coxa na dele. E o beija. Continua. Hades acaba beijando Miyuki na cama e começa a mexer na sua roupa. Miyuki fala, jovem mestre, espere um pouco. Miyuki começa a se questionar se Hades o reconhece, já que tá bêbado. Hades encara Miyuki e rasga sua roupa. Eles acabam fazendo algo adulto juntos e quando Hades termina, Miyuki fala, sinto muito em fazer uma coisa dessa tão vergonhosa na frente do jovem mestre. Hades o encara e em seguida fala, esse maldito jovem mestre. Nunca pensei que ficaria duro com o jovem mestre, mas foi surpreendente. E Hades fala, não importa quem toque, desde que você se sinta bem. E o Miyuki se sente meio quê? E o jovem mestre fala que Hades fala, ou talvez você só queira ser consolado por qualquer pessoa. Isso acaba ofendendo o Miyuki. E ele dá um murro na cara de Hades. Hades fala, em seguida fala, você acabou de me bater? Miyuki fala, desculpe, eu sinto muito. Daí ele sai correndo pra fora do quarto, enquanto Hades fica tocando seu rosto e se deita na cama falando que isso é uma merda. No dia seguinte, no escritório de Hades, Miyuki está tímido e na frente dele, já que o rosto dele tá meio machucado. Hades fala, não sei se você é um sem vergonha ou um estúpido, então você vai trabalhar mesmo depois de socar a pessoa que deveria proteger? Miyuki fala, me desculpe, vou designar outra pessoa em breve. Hades se levanta da cadeira e se aproxima de Miyuki. Hades toca sobre os ombros de Miyuki e fala, você vai fugir, apenas fugir assim? Meu querido Miyuki, você precisa assumir suas responsabilidades, certo? E Miyuki fala, o que eu posso fazer? Hades acaba o beijando. De repente, Hades fala, isso, você só precisa assumir as suas responsabilidades, meu querido Miyuki. E ele começa a deslizar sobre o corpo de Miyuki e eles acabam fazendo uma coisa mais 18 novamente. Miyuki começa a pensar que tudo isso era apenas uma ilusão. Porém, desde que o jovem mestre insistiu que deveria assumir a responsabilidade de ter lhe batido, senhora e
sem lugar, eles continuavam fazendo amor em qualquer lugar. Miyuki começa a refletir se é assim que se assume a responsabilidade, já que ele pensava que iria ser demitido, e quando ele vê o Adi, ele não parece tão irritado assim. Ele começa a se questionar se Adi tá fazendo birra que nem quando ele era criança. Miyuki acaba despertando com a voz de Adi, falando: "O que você está fazendo?" Já que ele tá esperando a porta do carro ser aberta, e Miyuki fica: desculpe. Hades fala: "Já que está bem aqui comigo, em que diabos você tá pensando?" Miyuki fala: "Eu estou pensando em você, jovem mestre, na mente." Hades segura o braço de Miyuki e joga para o carro. Miyuki fala: "Jovem mestre, não." Hades começa a beijá-lo. Miyuki fala: "Oh, isso, espere só um momento." Hades fala: "O que foi?" Miyuki fala: "Eu não trouxe outro terno." E aí o Hades fala: "E daí? E daí? Se dessa vez, por favor, não rasgue o meu terno. Daqui a pouco temos um compromisso." Hades fala: "Se alguém ouvir, vão pensar que eu sempre rasgo a roupa de você, Miyuki." Miyuki fala: "Você rasga mesmo?" Na mente, claro. Depois deles fazerem muito amor, eles vão para o evento de beneficente da empresa, da família do Hades. Miyuki fala: "Quase nos atrasamos, de qualquer forma chegamos a tempo." Diz Hades. Hades complementa: "Eu vou lá para marcar a presença. Você deveria ir beber um pouco, querido." Miyuki: "Seu rosto está muito vermelho." Diz Hades. Miyuki fala: "Está bem." Miyuki começa a pensar que Hades está muito bem, já que eles fizeram muitas vezes sexo. E que eles têm feito isso com muita frequência. E que a cabeça dele tá começando a ver estrelas de tanto isso. E ele não sabe como lidar direito com o jovem mestre. E daí começa uma confusão. O homem começa a berrar e começa a segurar o terno de Hades. O homem fala como Hades estragou a vida dele e que ele é um bastardo e como se atreve a expulsá-lo. E ele tem alguma prova que ele foi corrupto em alguma coisa na empresa. Aí as pessoas começam a gritar: "Alguém o pare, segurança!" Miyuki fala: "O que diabo você tá fazendo?" E o homem grita: "Filhinho de papai, só está aqui por causa dos seus pais." E Miyuki empurra falando: o homem se estressa e acaba pegando uma garrafa de vinho e fala: "Seu filho da puta, você sabe quem eu sou?" Daí o Hades fala: "Miyuki." Daí o homem acerta a cabeça de Miyuki. Continua. Após a situação do evento, Miyuki tá deitado sobre a cama e Hades o observa. Hades toca no rosto de Miyuki e ele acaba relembrando de um momento passado. Ele se lembra quando ele era criança chorando e Miyuki gritando o seu nome. Miyuki se joga em cima dos ladrões, protegendo Hades. Quando ele agarra Hades em seu braço, o assaltante vem com uma faca e difere sobre o seu rosto. Hades, em pensamentos, começa a falar: "Você não está bem por minha causa, meu querido Miyuki." E Miyuki começa a acordar: "Eu estou bem. Não se machucou por minha causa, né?" Hades, claro, todo em pensamento, enquanto Miyuki está prestes a acordar. E Hades ao seu lado fala: "Querido Miyuki." E Miyuki acorda e vê Hades lamentando. "Jovem mestre." Hades pula sobre Miyuki e Hades fala: "Não faça mais." E o Miyuki fala: "O que? Você deve ter se assustado." Hades fala: "Sinto muito, querido Miyuki." Miyuki acaricia ele e fala: "Está tudo bem. Proteger você é meu dever, jovem mestre. Isso não é nada." Hades fala: "Não é isso. Me desculpe por tudo que eu te fiz, Miyuki." Miyuki fala em pensamento: "Me fez passar? Quer dizer aquelas coisas?" Hades fala: "Miyuki, eu estava com medo de você me deixar." Miyuki fala: "O que você tá dizendo?" E Hades complementa: "Eu também sei que os pais do querido Miyuki, depois que eles faleceram no acidente, o Miyuki que não tinha para onde ir, meus pais acolheram. E você, Miyuki, queria alguma forma de retribuir o que meus pais fizeram por você. Aí você se ofereceu para ser o meu guarda-costas. E se no fim não fosse pelos meus pais, você jamais teria motivo para estar ao meu lado." E naquela vez no café, Miyuki fala: "Café? Miyuki, eu vi quando você foi chutado pelo seu ex-namorado." Miyuki fala: "Aquela vez. Eu sabia que naquela vez não foi minha imaginação." Diz ele em pensamentos. E Hades fala: "Antes disso eu nunca imaginaria que você tivesse um namorado." Miyuki fala em pensamentos: "Eu pareço tão sem graça assim." E Hades fala novamente: "Depois de ver aquilo, de repente eu senti medo. Até agora eu achava que eu era a única pessoa mais próxima de você, Miyuki. Só assim entendi que, além de ser meu guarda-costas, eu não fazia ideia de mais nada sobre você. E se desistisse de ser meu guarda-costas,
resposta me deixaria, em um instante se tornaria um estranho. Isso está me deixando tão ansioso que eu acho que estou enlouquecendo. E desde então eu continuo fazendo birra sendo maldoso com você, Miyuki. Eu queria me tornar algo. Miyuki fala, eu estou ao seu lado por vontade própria. Naquela época, é verdade que seus pais me permitiram ser seu segurança, mas isso é apenas entre nós dois. Eles queriam que nós nos tornássemos como irmãos. Quando eu me tornei adulto, eu poderia fazer o que quisesse. Disseram que me apoiariam. Continuar sendo responsável por ser seu segurança foi escolha minha. Adi fala, por quê? Miyuki fala, no início eu só queria alguém, qualquer pessoa, ficasse ao meu lado. Como você sempre me serviu tão bem, aquele vazio de quando eu perdi minha família, eu preenchi com a sua existência. Mas com o tempo, o espaço que você foi ocupando em mim foi ficando cada vez maior, porque no final, sem você, eu acho que eu vou perder ainda mais do que perdi. Então não é sobre retribuir ou ser grato. Eu te usei para preencher minha solidão. Hades fala, então continue ao meu lado. Ele toca sobre os ombros de Miyuki e em seguida se joga um pouquinho em cima dele. Continue me usando como quiser, mas fique ao meu lado para sempre, Miyuki. E ele começa a beijar o rosto de Miyuki e se esfregar nele. E Miyuki fala, você está... Quando Miyuki fala, Hades fala, fica ao meu lado para sempre, Miyuki. Miyuki fala, oh, e Hades fica em silêncio. Miyuki fala, bem, isso é... Quer que eu continue te protegendo? Hades fala, não é isso. Hades fala, não, quero dizer é que eu gostaria que você continuasse me protegendo, mas gostaria que você não saísse com outras pessoas. Como você, Miyuki, me usa, eu quero te ter só pra mim, apenas pra mim. Será que não pode ser assim? Miyuki fala, isso quer dizer que... Hades fala alto e bem claro, eu gosto de você, Miyuki. Ele se afasta um pouquinho e em seguida fala, Miyuki, eu me sinto mal em fazer isso com alguém que diz que gosta de mim. Isso, querido Miyuki, também se importa um pouco comigo, hein? Não é? Não precisa dar resposta agora. Vamos namorar primeiro e pensar devagar. Miyuki fala, espere. Hades, acorda. Hades fala, por quê? Miyuki fala, eu não quero mais usar você. Hades começa a ficar triste e fala, mas Miyuki... E o Miyuki fala, eu também gosto de você, seja como família ou como uma pessoa. Então não diga que está tudo bem em ser usado. E além disso, eu não sou tão insensível a ponto de continuar fisicamente com alguém sem sentimentos. Não sou tão vulnerável assim. Hades fala, isso quer dizer que você me ama, Miyuki. Hades fala, isso me deixa tão feliz e bem que parece até um déjà vu. Ele começa a beijar o Miyuki. Hades fala, Miyuki, eu quero muito fazer aquilo agora, não podemos? Miyuki fala, está bem, sim. Eles acabam fazendo aquilo, mais 18 novamente. Daí passa-se a noite e eles terminaram, né, o que estavam fazendo. Hades fala, o que você está pensando? Miyuki fala, apenas que agora eu sei o que realmente quero. Hades fala, o que você quer sou eu, não é? Miyuki fala, talvez. E Hades termina falando Miyuki, e fim.